Rebeldia é o início do despertar. O que eu quero dizer por rebeldia? Basicamente, é a essência do arquétipo do rebelde. O que é o arquétipo do rebelde? Qual é a mensagem desse arquétipo, das pessoas que incorporam esse arquétipo? Basicamente, é aquela pessoa que se rebela. Mas se rebela contra o quê? São aquelas pessoas raríssimas, são poucas pessoas que vão chegar nesse nível, vão ter esse despertar de incorporar. Não digo nem incorporar. Chega um dado momento da vida dessas pessoas que elas simplesmente despertam. Elas tomam, percebem uma nova consciência de si mesmos. E elas percebem que elas foram moldadas desde o nascimento para seguir, obedecer o sistema. Foram domesticadas para servir ao sistema. E o que é o sistema? O sistema é basicamente como a sociedade funciona, as convenções sociais, as regras sociais de convivência e os caralhos que estão nas entrelinhas, que não são tão claras assim, mas todo mundo segue sem saber o porquê. Por quê? Porque desde que nascemos fomos moldados a isso. Fomos domesticados de maneira inconsciente. Nossos pais nos criaram dessa maneira, e os caralho, assim como eles foram criados, para servir ao sistema. Porque o que o sistema odeia são pessoas rebeldes, ou seja, que se rebelam contra o sistema. Mas para se rebelar contra o sistema, você primeiro precisa chegar nesse dia que do nada você tem meio que essa revelação. Você se torna consciente no estalar de dedos de que você está sendo um escravo do sistema. E Aristóteles, há 2500 anos, ele já nos ensinou, deixou escrito nas suas obras, que a maioria das pessoas, quase que a totalidade, quase que 100% das pessoas, são escravas por natureza. Ou seja, mesmo que você liberte elas, tente libertar elas, elas vão se agarrar às correntes que estão acorrentadas no seu pescoço, na sua mente, no seu cérebro, nos seus braços, nas suas pernas, e elas vão se agarrar ferrenhamente. E vão começar a te odiar por tentar libertar elas. Por quê? Porque a natureza delas é de escravo. Se você observar a maioria das pessoas, é exatamente dessa maneira que elas operam. Mas algumas raras pessoas, eu diria que essas pessoas são predestinadas e eu não sei o porquê. Não sei se existe outro plano espiritual e os caralhos, se assinamos um documento ao encanarmos nessa realidade. Enfim, não sei o que você acredita, mas ao observar a realidade, você percebe que raríssimas pessoas, elas chegam a um dado momento da vida delas, após um episódio traumático, algumas nem têm episódio traumático nada, do nada, no estalar de dedo, elas simplesmente despertam. Elas enxergam a realidade. É como se no estalar de dedos eles saíssem da caverna de Platão, na alegoria da caverna de Platão, e começa a observar a realidade como ela é, o sistema como ele é, como que o sistema escraviza inconscientemente. Ninguém é forçado a nada, é tudo de maneira inconsciente, através de simbologia extremamente avançada e os caralho. Que todos nós somos moldados a sermos escravos do sistema. E quando essas raríssimas pessoas, nesse estalar de dedo, têm essa consciência, elas incorporam meio que automático, instantaneamente, o arquétipo do rebelde. Mas que porra é essa, cara? Elas, antes de se rebelar contra os sistemas, elas se rebelam contra si mesmo. Você se rebela contra você mesmo, tá ligado? Você percebe todos os anos que você viveu até chegar esse dia que você tem essa consciência, essa sensação de eureka, puta que pariu, agora tudo fez sentido. Agora eu entendi essa porra, mano. Como que eu não enxerguei isso antes? Quando você tem essa sensação, a primeira coisa que você se rebela é contra você mesmo. É contra essa sensação, essa certeza que você agora está enxergando de que você sempre foi uma farsa.
Você nunca foi verdadeiro consigo mesmo. Tudo que você agia, todas as atitudes que você tomava, os seus hábitos, as suas amizades, aquilo que você consumia, aquilo que você lia, aquilo que você assistia, tudo foi incutido na sua mente sem a sua permissão, desde que você nasceu. E você percebe que você era um escravo dessa porra. Você se rebela quando você tem esse despertar. Por isso que eu comecei esse vídeo dizendo: a rebeldia é o início do despertar. E todo mundo que passa por isso começa a se rebelar, primeiramente contra consigo mesmo, e basicamente você começa a questionar todos a sua maneira de viver, absolutamente em qualquer área da vida. E você começando a questionar isso, você vai remodelando a sua vida em todos os âmbitos. Seus hábitos passam a mudar, seus gostos passam a mudar, aquilo que você odiava passa a mudar também. E automaticamente você vai mudando do dia para a noite. Você se torna outra pessoa. Mas você não se torna outra pessoa. Você passa a ser, a viver aquilo que você sempre foi, mas que você estava cego. Você foi domesticado por esse sistema e você nunca foi verdadeiramente você mesmo. E após você ter nesse estalo de consciência, você consegue enxergar qual é a sua essência de fato. Você começa a perceber todas as vezes que você agiu de determinada maneira para agradar o sistema, ou seja, para agradar a opinião dos seus amigos, dos seus colegas, dos seus familiares. Ambas, todas as vezes que você podou uma atitude sua, uma decisão que você queria tomar e você teve aquele medinho, tal, o que os outros vão pensar, mas será que eu não vou ser excluído do grupo que eu pertenço, tal. Você percebe todas essas incongruências que você viveu toda a sua vida e que você fica puto com você mesmo. Você fica puto, extremamente um ódio mortal da farsa que você sempre foi. Você começa a viver de forma que você seja verdadeiro, principalmente consigo mesmo, que isso é o que importa. E ao fazer isso, você começa a se tornar um extraterrestre. Você começa a quebrar normas da convenção social, de convivência social e os caralho. As pessoas te chamam para ir no evento, você não quer, você respeita a sua vontade, o seu desejo, você não quer ir na porra daquele aniversário, você fala não, não vou, e você nem justifica. Por quê? Porque você está sendo verdadeiro consigo mesmo. Foda-se o que os outros vão pensar. E quando você passa a ser verdadeiro consigo mesmo, as pessoas começam a te excluir, as pessoas começam a te odiar. Por quê? Porque o fogo que começou a queimar de você, em todas as grandes religiões milenares, há essa alegoria, essa metáfora do fogo, que quando de você ser purificado pelo fogo. Por quê? Porque quando o fogo vem e pega fogo numa casa, por exemplo, não sobra nada, destrói tudo, você tem que construir do zero. Ou seja, quando essa chama acende dentro de você, essa chama do despertar, que se dá início pela rebeldia, a porra desse fogo destrói o seu antigo eu, que nunca foi o seu eu de fato. Foi um eu, digamos, como a palavra que definiria bem isso, um eu artificial. Você foi moldado a viver dessa maneira. E esse eu é completamente absorvido, queimado pela chama que começou aqui dentro, a chama do despertar, o fogo do despertar. E você literalmente do dia para a noite se torna outra pessoa. Pois você está sendo verdadeiro consigo mesmo. E as pessoas não aceitam isso. Porque a chama que está queimando aí dentro de você começa a iluminar a escuridão na qual os outros vivem. A escravidão que eles continuam vivendo. De todos esses que não despertaram. E eu afirmo para você, eu já passei por esse processo. E Aristóteles estava certo, cara. 99,9% das pessoas são escravos pela própria natureza. Não importa o quanto você tente ajudar, o quanto você tente mostrar que ele está sendo escravizado, ele vai se revoltar contra você. E vai continuar adorando o senhor de escravo que está
dando chibatada no lombo dele. Porque eu vivi esse processo de despertar nesses últimos anos, nesses últimos mais de 3.000 dias, e eu fui absolutamente excluído por todos, renegado por todos. Por quê? Porque eu tentei despertar muitos dos meus amigos e os caralho, e meus amigos simplesmente viraram para mim e falaram: cara, você tá ficando meio louco, cara. Você não acha que você tá questionando demais, não? Isso é o que o sistema programa para todo mundo reagir dessa exata maneira. Por quê? Porque o que o sistema mais odeia são pessoas que pensam com a própria cabeça. E se você pensa com a sua própria cabeça, você não tem um mestre. Você tem referências. Você aprende com pessoas que são mais fodas que você nas áreas que você quer se tornar foda. Mas você não vê essa pessoa como mestre, você vê apenas como referência. Assim como Aristóteles foi aluno de Platão. Platão foi aluno de Sócrates. Só que um dado momento, após uns anos sendo aluno de Sócrates, Platão criou o próprio sistema filosófico dele, discordando de Sócrates. E Platão foi professor de Aristóteles, mas após um tempo tendo aula com Platão, Aristóteles foi lá e criou o próprio sistema filosófico dele. E começou a apontar: Platão está errado nisso, 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 nisso. Platão ficou puto com Aristóteles? Não, porque Platão já tinha despertado. Platão já tinha passado por esse processo de rebeldia, que é o início do despertar. E Alexandre o Grande foi aluno de Aristóteles e os caralho, e assim por diante. Pessoas que passaram pelo despertar, passaram por esse fogo purificador que destrói o velho eu e que constrói um novo eu naquilo que não sobrou nada, cara. O despertar absolutamente destrói, extermina tudo que você achava que você era como pessoa. E nasce uma nova pessoa. Você começa a construir um novo ser humano, com uma nova cosmovisão de mundo, com uma maneira diferente de interpretar a realidade. E as pessoas que não passaram por esse despertar, que são presas, escravas do sistema ainda, vai começar a falar para você: mano, você acha que você não está questionando demais, não? Você pode perceber em qualquer sistema muito tradicional, toda pessoa que começa a questionar é excluída. Se não conseguirem apenas excluir, eles vão tentar prender. Se não conseguir prender, mesmo preso, essa pessoa continuar questionando, elas vão lá e vão matar. Porque se uma pessoa começa a questionar, vai haver outras pessoas que também irão despertar e vão ver a falha no sistema, a falha na Matrix. E o sistema vai implodir mais cedo ou mais tarde. E após você se rebelar consigo mesmo, começar a construir um novo eu, ou seja, voltar a ser aquilo que você sempre foi, mas sem as escamas, sem as regrinhas de convenção social e os caralho, você vai perceber que se libertar do sistema não é se rebelar contra o sistema, lutar contra o sistema. Pois se você reage ao sistema tentando derrubá-lo, é porque esse sistema ainda te domina. Se você despertou realmente, você não tenta destruir o sistema, você não luta contra o sistema, você transcende o sistema. Você percebe que aquelas regras, aquelas convenções sociais, que todo mundo acredita que seja o santo graal da civilização humana, você percebe que aquilo não funciona nessa nova cosmovisão de mundo sua. Então você transcende o sistema, você cria novas regras para você viver, conforme os seus estatutos, conforme o seu intento, e não o das pessoas. Foda-se o que os outros acham. E todo grande homem, toda grande personalidade humana na história passou por essa porra. Por esse dia que teve consciência, percebeu essa chama dentro de si mesmo, a chama da rebeldia, e percebeu que era o início do despertar, cara. E todo mundo que passa por isso é taxado inicialmente como herege, como louco, como débil mental. O cara enlouqueceu, o cara não para de questionar. Você não acha que vai ficar louco de tanto estudar, de tanto questionar? Uma hora você tem que parar de questionar. Isso que eu ouvi, tá ligado? E muitas pessoas, quando
começam a ouvir isso, não conseguem tancar, não conseguem dobrar a aposta. Elas recuam e voltam a ser escravas, viver como dita o sistema. Por quê? Porque isso dói pra caralho. Porque ao passar por isso, você é literalmente excluído de todas as rodas, de todos os círculos sociais. Você passa por um período de deserto. Isso aconteceu com todo grande homem, toda grande personalidade humana na história, cara. Foi assim com Giordano Bruno, que morreu queimado na Inquisição. Foi assim com Galileu Galilei, que foi preso pelo Papa. Foi assim com Sócrates, que foi obrigado a se matar por questionar o sistema. Foi assim com Jesus Cristo. Foi assim com Maomé. Absolutamente qualquer pessoa, cara, quando percebe a falha dessa porra, essa novela que só existe na cabeça dos donos do mundo e que todo mundo acredita que é a máxima da realidade do caralho, mas não é, é tudo uma farsa, é tudo ilusão. Todos que despertaram passaram por esse período de deserto. Apóstolo Paulo, 3 anos sozinho, após despertar. Gandhi, enfim, qualquer pessoa, cara. E as pessoas que são muito frágeis, elas até despertam, mas quando começam a serem excluídas, quando começam a serem taxadas de herege e os caralho, loucos, serem excluídos de todos os círculos sociais, elas não aguentam tancar a solidão e elas retornam, voltam à escravidão. Por quê? Porque 99,9999% das pessoas são escravos pela sua própria natureza, como nos ensinou o nosso humano Aristóteles. Mas se você chegou até aqui, cara, no final desse vídeo, já vai dar 17 minutos, é porque essa chama ainda queima em você. Você não é dessas que vão retroceder quando passar por esse período de deserto. E o deserto vai durar, para algumas pessoas duram semanas, para outras duram anos, para outros duram décadas. Quanto maior for o seu nível de despertar, mais sozinho você vai ser. Porque quanto mais desperto você está, mais longe você está da média. E quanto mais distante, mais alto você está da média, mais difícil vai ser você encontrar pessoas na mesma frequência de mentalidade que você. Mas quando você se sente totalmente completo, você percebe que não é mais uma farsa, tá ligado? Você se completa consigo mesmo. Você passa a amar a solitude, tá ligado? Pra caralho. A sua própria companhia. Mas aqueles que aguentam passar esse deserto, cara, são os que revolucionam e avançam. Chegam na barreira do conhecimento da humanidade e empurram, nem que seja 5 milímetros, para frente, e assim a humanidade vai avançando. Por essas pessoas que um dia tiveram a consciência, essa chama da rebeldia, percebeu que era o início de um novo despertar, começaram a enxergar a realidade exatamente como ela é e não como o sistema foi vendido, perceberam que estavam sendo escravos da opinião alheia e o caralho a quatro, e persistiram, continuaram questionando, continuaram reformulando, criando a sua própria regra, o seu próprio sistema, não reagindo ao sistema vigente, das quais eles eram escravos, e transcenderam o sistema, conseguiram vencer esse período de solidão, e depois todo mundo começou a amar os caras depois de décadas, idolatrar, meu Deus, um gênio, descobriu a cura do câncer, inventou a penicilina, e agora existe antibiótico. A expectativa de vida humana era 35 anos e agora foi para 70, porque esse cara é um gênio e tal. Mas quando ele estava lá no laboratório, questionando a porra das regras vigentes de saúde, ele não foi aceito. Ele foi excluído, ele foi chamado de louco, ele foi chamado de herege dos caralho, mas ele persistiu. Por quê? Porque ele era um rebelde. Primeiro se rebelou contra si mesmo, depois contra o sistema e conseguiu transcender o sistema. E depois de décadas, ou a maioria até depois da morte, depois de 200, 300 anos que morreu, são reconhecidos como gênios absolutos. Será que foram gênios? Ou será que só tiveram culhão para se rebelar contra o sistema, para aceitar esse despertar, aceitar esse fogo que queimava dentro deles, e mesmo que o mundo inteiro os chamassem de loucos e os excluíssem, eles persistiram.
E hoje a humanidade está até aqui, com as tecnologias que esses grandes homens inventaram, que eles avançaram o conhecimento da humanidade, porque eles persistiram, eles tiveram culhão, eles tancaram essa porra. Foda-se que eu tô sozinho nesse caralho. Essa é a minha visão, esse é o meu despertar, é essa porra que eu tô enxergando, e eu vou até o fim nessa porra. E no final, esses grandes homens foram coroados como gênios. Mas pra mim não são gênios, simplesmente são corajosos pra caralho. Para quê? Para se olharem no espelho e perceberem que até determinado ponto das suas vidas eles viveram como uma farsa, não eram eles mesmos. Para cumprir regrinhas de convenção social e os caralho. E eles um dia tiveram essa consciência e decidiu despertar e romper com essa porra. Isto é, se rebelar. Estamos juntos, meus caros.